pensam que a vida começa depois. Depois que tudo estiver no lugar, que a coragem chegar. Mas talvez viver tenha menos a ver com esperar e mais em continuar. Eu sou Elismara, empresária, mãe. E esse podcast, essa parte ninguém conta, nós contamos aqui. Contamos histórias incríveis. E hoje eu tô com uma pessoa maravilhosa. A Vitória Bueno, uma bailarina que vem transformando o Brasil e o mundo com a sua arte. Vitória, muito obrigada por estar aqui. Me sinto realmente muito honrada com a tua presença. Você é uma pessoa incrível e vem tocando o coração de muitas pessoas. Ai, obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje, participando do podcast, dessa sua nova trajetória. Estou muito feliz em poder ter essa conversa, esse bate-papo com você e muito animada. Obrigada pelo convite. Que legal. Vitória, seguinte, hoje você é uma bailarina, mas antes da bailarina nascer, eu quero conhecer essa Vitória. A Vitória que lá atrás, quem é a Vitória? A Vitória, desde sempre, foi uma menina muito alegre, que sempre gostou de conversar com todo mundo, sempre gostou de fazer amizades, que sempre chegava nos lugares e já puxava papo, já queria conhecer, já queria estar junto. E acho que desde pequenininha eu sempre tive muito dessa... Fui muito comunicativa, então todos os lugares que eu ia eu já fazia amizade, eu já queria estar perto das pessoas e aproveitar os momentos. É uma menina muito alegre desde sempre. Você tem uma energia que contagia, você tem uma luz que realmente onde você está, ela floresce. E a bailarina? Quando que nasceu, Vitória, a bailarina? Eu acho que a bailarina nasceu antes mesmo de eu saber que ela viria. Porque eu sempre fui aquela criança que, como eu disse, em todos os lugares eu queria fazer amizade. Em todos os lugares que eu ia, eu queria dançar. E lembro que na fisioterapia, de quando eu fazia na PAI, não era diferente. Então eu chegava na fisioterapia e queria dançar. Só que até então eu não conhecia balé, eu não conhecia nada. Eu sabia que a Vitória gostava de dançar, porque nas festas de família era a primeira a puxar o bondinho da dança. E uma fisioterapeuta de infância, a tia Sabrina, ela percebeu essa minha paixão pela dança e um dia chamou minha mãe pra conversar, porque como assim? Você tá vindo pra fisioterapia e só quer dançar? E um dia ela chamou minha mãe pra conversar, falando do vídeo que ela havia assistido de uma americana, Jessica Cox, que também não tem os braços e que fez dança na sua infância. Falou pra minha mãe da academia que tem lá na minha cidade, a academia da tia Andrea, pra minha mãe me levar pra fazer uma aula experimental. Só que até então minha mãe nem eu conhecíamos o balé, não conhecíamos esse universo da dança. A minha mãe, ela não sabia, ela não conhecia, mas ela sabia que exigia muito dos braços. E mesmo sem termos condições, mesmo sem saber como seria, a minha mãe me levou para fazer essa aula experimental. E eu acho que dessa aula experimental, ali foi a hora que realmente nasceu a Vitória, porque daquele dia em diante eu tive a certeza de que era com a dança que eu queria seguir pro resto da minha vida. Eu fiquei completamente apaixonada. Eu cheguei na academia e eu lembro que tinha o adesivo de uma bailarina e eu fiquei completamente apaixonada. A tia Andrea, ela nos recebeu muito bem, que é a diretora e foi minha primeira professora. E eu lembro que naquele dia eu pude ter certeza de que era com a dança que eu queria seguir pro resto da minha vida. Então acho que foi ali que nasceu a Vitória bailarina. Não sabia o que me esperava, mas eu sabia que eu tinha muito amor por aquilo, muito amor em dançar e que eu estava no lugar certo. E nesse começo ali, Vitória, como é que foi, assim, iniciar a primeira aula, você já ficou completamente apaixonada, Sim. né? Até porque você gosta de dança. Mas esses desafios ali da dança, como é que foi, assim, no início? Teve desafio logo no começo? Não foi? Você tinha quantos anos também? Eu tinha por volta de 5, 6 anos. Eu era muito pititica. Sim. Então foi um processo, né?
um processo de aprender, eu com a professora. Eu também, lá na minha cidade, eu sou a primeira e única pessoa que não tem os braços. Então, era muito novo para todo mundo. Para mim, que queria estar lá dançando, mas para tia Andrea também, que nunca tinha tido contato com uma bailarina, né? Com uma menina que queria fazer balé, mas que não tinha os braços. Porque os braços é uma das bases, né, principais do balé. Então, foi um processo de entender onde eu teria que desenvolver minha força, de o que eu teria que fazer diferente das outras meninas. E eu tive muito apoio da tia Andrea, que foi minha professora, e muito apoio da minha família também. Então, nós não sabíamos como seria, mas sabíamos que íamos dar um jeito. Então, acho que quando a gente tem esse apoio, tudo flui. Então foi aí que começou o processo de adaptação, o processo de entender onde que eu teria que desenvolver a força que as meninas tinham nos braços, onde é que eu teria que tirar essa força. Então a tia Andrea foi me explicando que eu teria que ter mais força no abdômen, eu teria que ter um pouco mais de concentração, principalmente para giros. E eu lembro que esse começo, como era novo, tudo que é novo ele assusta um pouco, né? Mas foi leve, porque eu tive esse apoio, eu tive essas pessoas ao meu lado. E logo nas primeiras aulas a tia Andrea me disse uma coisa que acho que fez sentido para mim, fez sentido para que eu pudesse realmente seguir com as aulas. Que ela me disse: Vi, tudo que as meninas estiverem fazendo com os braços, tudo que elas fizerem, um plié que sempre tem que acompanhar o braço, ela me falou, você acompanha com o olhar. E assim eu fiz. Então, desde as primeiras aulas eu entendi que todo o braço que as meninas precisariam fazer, eu precisaria imaginar que meus braços estivessem ali e acompanhar com o olhar. Então, esse direcionamento que eu tive foi fundamental para eu começar, de fato, com o balé, começar essa minha vida bailarinística. E esses olhos que têm te acompanhado e têm feito muito dos movimentos junto contigo, o que esses olhos veem? O que esses olhos estão vendo hoje? É algo inexplicável, sabe? Que eu não consigo colocar em palavras. Porque é um sentimento, de verdade, como se eu estivesse sentindo mesmo os meus braços ao dançar. Eu não consigo colocar em palavras, é algo divino, porque toda a sensação de leveza, de fazer um plié, da preparação de uma pirueta, que eu tenho que colocar os braços, é como se antes mesmo de eu pensar, os meus braços já estão ali, eles já estão preparados e eles vão me dar a segurança, toda a segurança que os braços dão para as bailarinas. É como se eles estivessem ali, é como, não sei, Deus falando, vai dar tudo certo. Ele não tá aí fisicamente, mas imagina, coloca a sua força onde tem que colocar e vai. É algo realmente inexplicável que eu consigo sentir a sensação de que eles estão ali dançando comigo. Que bacana. E esses braços tá dançando muito. Ele vem dançando e transformando bastante. Falando bastante aqui, Vitória, e a gente refletindo um pouco sobre a vida e falando um pouco sobre os movimentos, porque a vida ele é movimento, altos e baixos, assim como a dança, né? A dança ela é movimento, ora você está em cima, ora ele está embaixo. Durante essa trajetória ainda dessa Vitória menina que nós estamos falando, quantos movimentos e quais movimentos você passou? Como foi esses altos? Teve baixos? Como que ficou? Mais para cima? Mais para baixo? Como foi, Vitória? Eu sempre gosto de falar que a minha vida foi sempre um propósito, né? Um processo. Minha vida é um processo, tanto, como eu disse, de aprender, de adaptação. E eu lembro que na dança, eu acho que um dos únicos momentos que eu me sentia mais embaixo, dos altos e baixos, foi que acho que o sonho de toda bailarina é a primeira aula de ponta. E o meu não era diferente. Nossa, eu morria de vontade de ter a minha primeira aula de ponta, de poder calçar as sapatilhas.
E aquela expectativa para ter mesmo a primeira aula de ponta. E eu sempre ficava, ai meu Deus, quero colocar. E eu lembro da minha primeira aula de ponta, que eu subi nelas pela primeira vez e foi algo inexplicável. Foi uma sensação muito boa, uma sensação de muita realização e uma sensação de que todo o preparo que eu havia feito antes tinha dado certo. Então aí eu estava super confiante. Eu falei, vai dar certo, né? Estou preparada. Subi. Eu acho que assim, a minha primeira subida foi sensacional. E eu acho que isso acabei que eu me frustrei também, porque eu ia falar nós bailarinos, mas eu, como bailarina mais nova, eu imaginava que, não, é só colocar uma sapatilha de ponta e tá tudo certo, vou dançar lindamente. Mas não, é um processo, sim, né? É um processo de você se acostumar com a ponta, fortalecimento. E começou as aulas de ponta. E nas aulas de ponta foi um dos poucos momentos em que eu me sentia... que eu cheguei a duvidar, nossa... será que realmente eu sou capaz? Será que realmente vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E foi um dos momentos que eu ficava questionando essa minha força, questionando essa minha capacidade. Porque eu imaginava dançando, eu queria, na verdade, né? Dançar um solo na ponta, queria fazer coreografias na ponta, porque a bailarina sonha com esse momento. E quando nós começamos a fazer o fortalecimento, que veio todas essas dúvidas, veio, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, não é pra mim. Eu tive muita ajuda da minha professora e das minhas colegas que sempre estiveram ali me mostrando, não, Vi, você vai conseguir, você vai dar conta. E então, às vezes que eu pensava em, ai meu Deus, não vou dar conta, sempre tinha um anjinho ali falando, sempre tinha uma pessoa, não, se esforça. E eu sempre fui muito insistente. Minha mãe sempre me criou dessa forma, sabe? De, não, você vai tentar, nem se for pra você tentar 1000 vezes. Se você realmente vê que você não tá dando conta, você vai pedir ajuda. Então, eu nunca fui de desistir na primeira tentativa. Então, eu acho que isso, desde o começo, desde essa trajetória, né, na ponta, na sapatilha de ponta, dessas frustrações, foi o que me impulsionou, né, e que me levou a lugares que eu nem imaginava, porque antes eu achava que eu seria incapaz de subir na sapatilha de ponta, de poder dançar na sapatilha de ponta. E depois eu tive um solo na sapatilha de pontas, eu me apresentei fora do Brasil nas sapatilhas de pontas. Então, sempre quando eu paro para pensar toda essa trajetória, todo esse caminho, eu fico muito orgulhosa, né? Muito feliz por toda essa trajetória, né? E por todas as vezes que eu pensei que eu não daria conta, de todas as vezes que eu pensei, não, acho que não é pra mim, acho que não vai dar certo. E eu vejo onde a dança me levou, né? Esses altos e baixos mesmo, eu nunca na minha vida imaginei poder levar a minha dança para lugares inimagináveis. Sim. Então, a vida ela é uma caixinha de surpresas, né? A Vitória de muitos anos atrás não imaginaria onde a dança, essa paixão pela dança levaria ela. E onde esses altos e baixos que eu acho que foram essenciais para que me fortalecesse, né? Tanto como bailarina, como pessoa também, né? Da gente não desistir na primeira oportunidade, a gente sempre insistir, porque se é um sonho, a gente tem que insistir mesmo, tem que persistir. E eu acho que é isso, né? A vida é sempre... Vai ter altos e baixos, vai ter baixos, vai ter altos. Um dia você tá aqui, outro dia você tá ali. Mas sempre seguir nessa caminhada de querer continuar e sempre buscar o melhor. Nós precisamos buscar força de algum lugar. Onde é a tua fonte, Vitória? Assim, que você vai lá, carrega as tuas baterias e volta novamente. De onde vem? Eu acho não, né? Eu tenho total certeza que a minha força não tem outra explicação a não ser Deus. Então, é Ele quem me dá força sempre, todos os dias, pra continuar, pra vencer, né, as batalhas do dia, e pra me mostrar que eu sou capaz, de que eu sou uma filha amada e que Ele vai estar comigo independente
das situações, dos momentos. Mas tem muito também da minha mãe. Eu acho que se hoje eu sou essa mulher forte é porque eu fui criada, né? Por uma mulher muito forte. E a minha mãe me ensinou muito. Não desistir, muito sobre essa força de persistir e sobre correr atrás. Não se deixar abalar, de não se vitimizar. Então, acho que a minha base, primeiramente, claro, sempre vai ser Deus e minha mãe. Que bacana. Para você ver, a gente sempre busca força de algum lugar. Eu também, muitas vezes, busquei força em casa, busquei força na minha mãe. E geralmente a família é o nosso centro, né? Onde realmente a gente recebe toda a força, toda a energia. Todo o apoio, todo né? o apoio. E realmente foi dali. E a tua mãe, olhando no teu Instagram, nos teus vídeos, eu vejo o carinho que ela tem, o cuidado que ela tem. Tem um vídeo que eu vi ela cuidando do teu cabelo, que é lindo. Obrigada. Né? Maravilhoso o teu cabelo. E ali, realmente, a gente vê uma mãe não só cuidadora, mas uma mãe que realmente te trouxe, né, uma mulher muito, muito forte. Sim. E ela foi muito sábia até quando ela escolheu o teu nome. Porque Vitória, né, ele vem do latim Victor, né, de vitória. E realmente você é uma mulher muito vitoriosa, né, pela força que você tem. E hoje, assim, a gente, no nosso dia a dia, no meu trabalho, eu convivo com bastante pessoas, Vitória. E as pessoas, no modo geral, precisam sempre de um incentivo, né? Para poder chegar mais longe, para poder crescer, para poder sonhar. Como é bom sonhar. Com certeza. Né? Quando você dança, você se vê, você sente os teus braços. E até o objetivo do nosso trabalho hoje aqui é, de alguma forma, nós também mostrarmos para as pessoas que estão nos assistindo que é possível. É possível começar. E não só. A gente precisa buscar força ou interior, ou vamos buscar força na família para poder cada vez mais alcançar, né, outros degraus, novos sonhos. Quando eu era criança, pequena, eu tinha um sonho. Não era um sonho de ser bailarina, porque eu não sei dançar. Mas o meu sonho era de trabalhar numa grande empresa e desenvolver trabalhos onde eu conseguisse também impactar outras vidas através do meu trabalho. E eu vim de uma família muito simples, onde chegar até onde eu cheguei, claro que muito, né, pela ajuda da nossa família. Meu irmão chegou primeiro, ele que me convidou para estar junto com ele. Esse meu crescimento vem muito de estar com ele. Mas em muitos momentos, Vitória, eu sinceramente assim, eu achava até que seria impossível chegar até aqui. Porque no dia a dia, as coisas não são tão simples assim. Eu já tive momentos que realmente pensei, será que eu vou conseguir fazer uma faculdade? Até porque eu vim de uma família muito simples e sonhar com uma faculdade já era algo assim que era muito, né? E consegui, mas fazendo todos os dias um pouquinho. E a Vitória, quais são os pouquinhos que você fez que chegou até aqui? Quando você teve um momento que você teve vontade de parar? Acho que eu não consigo? Teve essa coisinha dentro? Não sei se eu sou capaz de estar no balé ou estar em algum lugar. Teve algum lugar que você achou, eu não sei se eu caibo aqui, se eu entro nesse lugar? Então, eu acho que foi mais mesmo nesse começo, nessa fase de adaptação, principalmente das pontas. Mas, pra falar bem a verdade, olha a minha mãe de novo. A minha mãe me criou muito assim pro mundo mesmo, sabe? Não tinha muitas regalias, não.
Então, eu já era aquela criança que eu não esperava muito as pessoas me colocarem nos lugares. Porque eu sabia que se eu fosse esperar um convite pra brincar, um convite pra ser chamada, eu não seria chamada. Então, eu me colocava nos lugares, eu buscava sempre fazer amizades, não pra esperar ser chamada, mas porque eu gostava. Então, acho que isso aliviou muitas coisas, sabe? Mas acho que Você foi tantos momentos, não tiveram, né? Tantos momentos que eu falei, nossa, vou desistir. Claro que uma vez ou outra, ai não, será que eu vou dar conta de essa dúvida, né? Dessa incapacidade, mas de chegar um momento de desistir, nunca tive esse lema. O meu lema era não, você pode tudo menos desistir. Então, às vezes vai passar por cima de mim? Vai passar, mas eu não vou desistir. Qual é o recado que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo para ser protagonista? Como ser protagonista? Eu acho que a vida, ela, como eu disse, né, é uma caixinha de surpresas. Então, um dia você tá aqui embaixo, outro dia você tá lá em cima, outro dia você pode descer mais um pouquinho. Mas tem muitos momentos difíceis, né? A nossa vida, ela passa por várias transições, vários momentos e nem todos sempre muito bons, né? Eu acho que a gente tem sempre que ter fé e acreditar no nosso potencial, independente da nossa dificuldade. Eu sempre falo, independente da nossa situação, da nossa limitação, eu acho assim que a gente tem sempre que ser persistente, sabe? Resiliente mesmo, de nós primeiros, antes de qualquer pessoa acreditar no seu potencial, antes de qualquer pessoa falar, não, você é capaz. A primeira pessoa que tem que ter essa ciência, tem que colocar na sua cabeça, é você mesmo. Então, assim, acho que o ambiente influencia muito. Você está no ambiente que as pessoas vão te acolher, um ambiente que vai te impulsionar e que vai acreditar em você também, isso ajuda muito, mas como você disse, é um degrau por dia, um degrau de cada vez e sempre buscando melhorar, sempre correndo atrás. Então essa persistência, essa dedicação, eu acho que não tem como não dar certo quando a gente está focada, quando a gente tem Deus, né, em primeiro lugar, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, as coisas fluem, as coisas acontecem da forma como tem que ser. E o futuro? O que esses olhos enxergam de futuro? O que você está vendo daqui para frente? Para onde você quer ir? Como que tá os teus sonhos? E o futuro... Agora eu sou uma nova universitária, né? Então, meus planos para os próximos 4 anos é me formar, continuar trabalhando na área da publicidade, que também é minha outra paixão, essa área comunicativa mesmo, de estar entre as pessoas, poder continuar levando muita arte para as pessoas, mostrando que a gente pode, né? Que nós somos capazes. E o futuro, eu sempre falo, que eu, assim, não é que eu não espero nada do futuro, eu não espero muito, mas o futuro só a Deus pertence. Então, o que Ele planejar pro meu futuro, o que Ele escrever, é o que tem que ser feito. Então, eu tô muito feliz, sabe, com essa nova fase que eu tô vivendo. Palestrante agora também, então, de todo o rumo que a minha trajetória, a minha vida me levou, a minha arte me levou, eu tô muito realizada. Então, não sei mais o que eu posso esperar, porque Deus, Ele sempre tem uma surpresa a mais. Quando eu acho que não dá pra melhorar, Ele fala, não, eu vou te honrar mais ainda. Então, assim, continuar sendo feliz, levando essa esperança mesmo, né, para as pessoas, essa resiliência, essa força de que nós podemos tudo, sim. Se nós tivermos dedicação, foco, persistência e fé, nós podemos chegar a lugares inimagináveis. Quero falar um pouquinho sobre coisas que não te contaram. No meio dessa caminhada toda, o que não te contaram sobre a vida, sobre o movimento, altos e baixos? O que você aprendeu sozinha que ninguém te contou? Já tive vários momentos várias situações em que eu ficava, meu Deus, pra quem que eu vou correr? O que eu vou fazer? Só que muitas vezes, o que não me contaram é que é você e Deus. Não tem
pra onde você correr a não ser pros braços dele, né? Então eu achava que, não, minha mãe sempre falava também que eu não teria ela pra sempre. Então acho que é isso, sabe? A gente saber ser sozinho também. Não ser sozinho, mas saber apreciar a nossa companhia, saber se virar. Claro que eu preciso muitas das vezes de ajuda, mas tem algumas questões que ninguém me contou. Olha, Vitória, não tem como, é você e você mesmo. Então você tem que, se não for você, se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Isso. Então, eu que tenho que correr atrás, eu que tenho que buscar o melhor pra mim, eu que tenho que saber o que é o melhor pra mim. Esse caminho tá certo? Essa escolha tá certa? Essa parte que ninguém conta, que eu estou ouvindo agora de ti, é surpreendente, Vitória, assim, a força que você tem e a alegria que você tem. Você carrega uma alegria enorme aí dentro. Existe uma vida brilhante aí dentro de você. Ela é tão grande que ela é uma luz que se expande muito. E você tem tocado muitas pessoas pela tua vida, pela maneira como você vive. Porque é comum que a gente fique o tempo todo se lamentando, né? Sofrendo. Mas o acordar, fazer essa mulher linda todos os dias, realmente é um ato de coragem. Sim. Ser protagonista da tua vida realmente é um ato de muita coragem. E até esses dias eu estava falando bastante sobre isso, sobre ser protagonista, sobre estar na tua vida, conduzindo a tua vida e sendo a força. Até porque, realmente, na nossa vida, somos nós conosco mesmo. Né? Na minha vida foi assim. Não foi diferente. E tenho certeza que na vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo, somos nós todos os dias que estamos diante do espelho e acordamos e olhamos quem é essa pessoa que está ali. E quando eu acordo todos os dias, Vitória, a minha preocupação é realmente que naquele dia, dentro do meu trabalho e da minha vida, eu consiga transformar, ajudar algumas pessoas. E o que você acha? Onde é que você toca nas pessoas? É pela tua força? Por quê? O que passa lá na tua cabeça? Primeiro que eu fico muito feliz, né, de saber que a minha vida, ela de alguma forma é um testemunho de mostrar para as pessoas que tem uma solução. Mas acho que quando eu tive mais essa noção mesmo de que eu pude perceber que a sua história faz diferença, a sua história pode salvar, foi quando eu recebi uma mensagem no Instagram e falando o seguinte texto, né? Oi, meu nome é tal, eu acabei de sair do ultrassom da minha filha e eu descobri que ela não tem os braços. Eu estou perdida, não sei o que eu vou fazer. E por algum motivo eu encontrei o seu Instagram e gostaria, né, de conversar com você. Gostaria de saber como que foi pra você, como que é realmente a sua vida. E eu acho que neste momento eu entendi que faz muita diferença, né? Às vezes, um simples vídeo que a gente faça, às vezes uma palavra, às vezes um bom dia faz a diferença na vida das pessoas e a gente não tem essa noção, porque às vezes a gente vive tanto no automático que as coisas que para muitos é normal, para outros são um milagre, para outros são uma chance. Ai, você está me mostrando que dá certo. Então, eu acho que naquele momento eu entendi que a minha história, ela alcançaria lugares, né? Poderia ajudar pessoas que eu não fazia noção de que ela ajudaria. Eu poderia ser a representatividade que eu não tive quando eu era criança. Então, quando eu conversei com... Posso falar o nome dela? A Letícia. Ela me contou sobre a Sarinha, nós conversamos. E foi aí que eu entendi que eu posso fazer a diferença, né? Eu posso ser a diferença também que eu não tive.
E trabalhar hoje com a internet me mostra muito isso, né? Que representatividade importa muito. E que quando você acorda, o que você escolhe espalhar? Qual mensagem que você quer passar? Qual legado que você quer deixar na vida das pessoas? Ser uma pessoa amargurada que não fala nem um bom dia, nem uma boa noite? Ou ser aquela pessoa que espalha a luz, ser aquela pessoa que sorri pra vida? Que independente, tô passando pela situação mais difícil, mas a pessoa que tá ali ao meu lado, ela pode estar passando por algo muito pior. E com esse sorriso que você espalha, pode ser uma forma de mostrar pra ela que vai dar tudo certo, que tem uma solução. Então, isso me mostra todos os dias que dá pra fazer a diferença nos mínimos detalhes. Eu arrumando a casa, arrumando a minha cama, até um vídeo muito elaborado, né? Que eu sempre falo, às vezes eu fico lá me programando pra gravar um vídeo super legal, mas às vezes o que a pessoa precisa pra seguir naquele dia, pra não desistir, é simplesmente eu levantando da cama e mostrando que vale a pena viver, né? Vale a pena a gente passar por tudo que a gente passa, porque acho que tudo tem um propósito. Então, acho que o meu propósito é esse, ser eu e levar para as pessoas essa verdade, esse lado da vida que, ok, todos nós temos problemas, todos nós passamos por momentos muito difíceis, mas o que a gente escolhe fazer com isso, né? O que a gente escolhe fazer quando a gente acorda? O que a gente escolhe passar, deixar na vida das pessoas? E esse vídeo que eu vi, você arrumando a casa e arruma a tua cama, e lindo. Porque realmente, assim, muitas vezes eu ouço muito, e tanto no meu trabalho, e mensagens que as pessoas me mandam. Hoje eu não consegui levantar, hoje eu não consegui arrumar meu cabelo, eu não consegui fazer algumas coisas. E decidir, e a vida é uma decisão. Nós decidimos todos os dias. E tudo depende do que nós decidimos. Sim. Né? Eu decido quando eu levanto, como eu vou chegar no meu trabalho, como vai ser o meu dia. Tem muita coisa que está na nossa mão. Sim. Eu entendo que a vida é movimento e tem altos e baixos. E nós vamos vivendo conforme a música da vida. Sim. Ora nós estamos lá em cima e ora nós estamos... É contínua a vida. Ela é assim mesmo. Sim. Ela é movimento. E o que mais que eu acho mágico, Vitória, é a gente conseguir estar tanto em cima quanto embaixo. Sim. Se reinventar. Porque os dois nos ensinam. Sim. Porque nós aprendemos em todos os momentos da vida. Quando nós estamos bem, que é normal, tá bem, tá ok, tá acontecendo um monte de coisa boa. Mas quando nós estamos passando por um momento que não é tão bom, ali nós também estamos aprendendo. Sim. Bastante. E a grande magia da vida é saber estar e aprender, né? Como eu disse, eu sempre gostei muito de dançar, né? Quando a Vitória da primeira aula experimental, eu não imaginava que a dança levaria ela para lugares inimagináveis. E vindo de uma cidade pequena, a minha escola de dança também, né? É uma das melhores, mas uma cidade pequena. Sim. Foi algo, assim, que eu pude representar, não somente... Realizar, na verdade, né? Não somente a mim, mas também toda a cidade, a minha escola. Então foi algo mágico. Porque foi a primeira vez que eu saí fora do Brasil, foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo fora de casa. Então teve todo o preparo, todos os ensaios, muitos desafios também, porque quando eu fui pra Alemanha foi em meio à pandemia. Então, para eu participar do show de talentos... Na pandemia? Sim, na pandemia. Para eu participar do show de talentos na Alemanha, eu tive que fazer quarentena em um outro país. Eu fiz na Colômbia. Então, eu fiquei, meu Deus do céu, para quem não saiu nem de uma vez, vai viajar para 2 lugares, 2 países diferentes. Então, assim, fui com muito medo, mas deu tudo certo. E na primeira fase, nós levamos uma coreografia de
Jazz Lírico, que é uma coreografia que eu sou apaixonada, da minha coreógrafa Mayara, que ela fala... É a música da Beyoncé, né? I Was Here, que fala muito sobre deixar sua marca, sobre deixar o seu legado. Eu acho que quando eu fui, eu não tinha tanta essa noção, né? Do legado que eu estava deixando, né? De onde eu chegaria. E foi uma apresentação maravilhosa. E eu tive a honra de receber um botão dourado, que me levou direto para a final. Então eu voltei para a Alemanha no final de 2021, se eu não me engano, com uma coreografia mais clássica, mas com um toquinho brasileiro, um samba na sapatilha de pontas, e foi maravilhoso. Só que nessa última fase, não eram os jurados que decidiam, e sim a população. Então, em um outro país, eu falei, meu Deus do céu, né? Seja o que Deus quiser, aquele frio na barriga. Tinha diversos talentos. Legal. E eu fiquei em segundo lugar. Então, foi maravilhoso. Não foi sobre o pódio em si, mas sobre toda a trajetória que me fez chegar até ali. A trajetória que me fez chegar a outro país, a outra cultura, levando, né, a minha arte e fazendo o que eu gosto. E a tua mente, como que era, assim? Como que era? Estou aqui, é verdade? O que passa na cabeça de uma pessoa que viveu, né? Passou por muita coisa até chegar ali, né? Aprendeu a dançar, a se movimentar e fazer, né, um balé lindo e maravilhoso, porque você dança super bem. Obrigada. Como é que passa na cabeça? Como é que é? Primeiramente, é muito nervosismo, né? É um frio na barriga, de ai meu Deus, seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo, me preparei. Mas passa um filme na cabeça, né? Um filme de, meu Deus, olha onde eu cheguei. Parece um sonho, alguém me belisca, por favor, que eu estou aqui, que eu estou com outros talentos do mundo inteiro. A menininha do Recanto, que é meu bairro, um bairro mais simples, do Recanto, de Santa Rita, de uma cidadezinha do interior, aqui na Alemanha, competindo com vários outros talentos do mundo inteiro, a única brasileira. Então, é um filme, né, na cabeça. E de me lembrar mesmo, né, de que é importante a gente persistir, é importante nós estarmos nesse movimento constante de altos e baixos, de aprendizados, de vitórias e derrotas também. Porque eu aprendi muito que nem sempre é sobre estar em primeiro lugar. Mas o que você passou para chegar ali, só de você estar ali já é uma grande vitória. Então, passava tudo isso na minha cabeça. Ok, eu não ganhei, mas eu estou aqui, eu estou vivendo um sonho. Então, para mim, foi algo mágico que nem se eu pudesse sonhar, acho que seria tão perfeito como foi. E você tem planos, Vitória, para ir para quais países agora? O que você pensa, assim, com a dança? Para onde que vai essa bailarina? Né? Além dessa bailarina agora, tá na universidade... A bailarina vai deixar de existir ou será eternamente uma bailarina? Jamais! Em 2024, eu participei da abertura das Paralimpíadas lá em Paris. Era algo que eu nem havia planejado, mas que aconteceu. Então, assim, a gente não pode sonhar baixo, né? Não, tem que sonhar Vai grande. ter Olimpíadas, né? Sim. Daqui... Quantos anos mesmo? 2000 e... Produção. Daqui 2 anos. Sim. Pra quem dançou na abertura das Paralimpíadas, imagina dançar na abertura das Olimpíadas. Então, tô jogando pra Deus, se for da vontade dele. Mas um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer é Nova York. Mas eu já fui a muitos lugares que eu nem sonhava, né? Como eu disse, eu nem sonhava conhecer, mas que quando eu vivi, eu falei, meu Deus, eu tô vivendo um sonho que eu nem sabia que existia. Então... eu quero continuar dançando independente do lugar, dançando pra ser feliz, porque dançar é o que me faz estar viva todos os dias, sabe? É o que me faz ser leve. Então, independente do lugar, se eu estiver dançando, com certeza eu vou estar muito realizada, muito feliz. O que tira o brilho? O que mexe? Porque é muita alegria aí dentro, né? O que fala, não, isso daqui não gosto? Me conta. Que eu não gosto, que me deixa assim, ver a Vitória
pouquinho brava. Vitória, ai meu Deus, é sério que isso tá acontecendo? É desigualdade. Qualquer tipo de desigualdade é preconceito. Qualquer tipo de preconceito é algo que me deixa bem pesada, bem brava, bem chateada. Então, eu fico... Pra quê, né? Tem necessidade disso? Não tem necessidade disso. Então, é algo... Acho que é algo que me deixa bem chateada, bem... Sabe? A gente não precisa, né? Pesar a vida das pessoas desse jeito, né? Ai, se tem uma opinião, a pessoa tem outra... Ok, quarta, né? Não precisa espalhar ódio, não precisa fazer tantas maldades, né? Acho que isso me deixa bem chateada. E falando em Vitória, para a Vitória, quais serão as próximas vitórias? A faculdade. E agora também eu estou com um projeto da reforma do meu quarto. E é algo que eu tô muito, muito feliz. Que era meu sonho reformar a minha casa inteira, a casa, né, da minha mãe. E agora eu comecei pelo meu quarto. Tive vários parceiros e eu tô muito animada. Então eu já quero logo que chegue essa vitória de estar tudo pronto, de eu poder ter um lugar mais confortável, mais... Assim, como eu sempre quis, pra poder continuar com o meu trabalho, pra fazer o que eu amo. Eu quero puxar um assunto que nós falamos ali, que você falou ali atrás. Eu quero trazer um pouco a presença da tua mãe aqui. Quero falar um pouquinho sobre ela, porque nós estamos muito falando sobre força. E nós duas falarmos sobre força, eu ouvi sobre força, nós também temos que falar sobre uma mulher super forte, que é a tua mãe. Com certeza. Né? Que foi ela que transmitiu muito da força dela para você. Me fala um pouco sobre a tua mãe. Ai, minha mãe é maravilhosa. Eu sempre falo que minha mãe foi muito sábia. Porque você mesmo disse que ao escolher o meu nome já, né? Sabedoria. Muita sabedoria. Só que o que muitos não sabem é que a minha mãe, ela só descobriu a minha deficiência na hora do parto. Então foi naquele momento, foi um baque pra todo mundo, né? Tanto pra minha mãe quanto pros médicos. A minha mãe, ela teve depressão pós-parto. Então, assim, naquela época não tinha ninguém pra falar, não, vai dar tudo certo. Não tinha redes sociais, né, pra... Ai, meu Deus, como será que vai ser? Então, a minha mãe, ela teve que usar muito da sabedoria. Teve que ter muita sabedoria e teve, com certeza, que tirar forças, eu acho que, às vezes, de onde ela não tinha. Porque ela fala que, quando ela descobriu, foi como se o chão tivesse aberto pra ela, sabe? Mas ela sempre teve em mente, queria cuidar de mim. E a minha mãe, ela nunca... Não é que ela nunca facilitou, mas ela nunca passou a mão na minha cabeça, sabe? Então, eu fui criada na criação raiz. Porque eu tenho outros 3 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha e 2 irmãos. Então, se eu fazia arte, ela me corrigia igual. Enfim, sempre fui criada igual aos meus outros irmãos. Então, acho que toda essa criação... Toda essa sabedoria que ela teve lá no início fez com que eu me tornasse quem eu seria hoje. Então, acho que a minha mãe é o maior exemplo de força que eu tenho, de sabedoria, de batalhadora, porque em meio a tantas dificuldades, nós, né, viemos também de uma família muito humilde, em meio a tantas dúvidas dela não saber como seria, será que eu tô no caminho certo, será que vai dar certo? Ela escolheu fazer o principal, que foi dar amor pra mim. E acho que isso não tem, assim, eu falo pra minha mãe que, olha, eu nunca vou conseguir retribuir tudo que ela fez e faz por mim. Porque foi uma escolha também, ela teve que sair do trabalho pra cuidar de mim e com outros irmãos. Então eu acredito, né, que não tenha sido fácil pra ela, que a vida não foi tão fácil com ela. Mas ela seguiu e hoje eu falo pra ela que foi é a melhor mãe que eu poderia ter. É brava, é aquela pessoa então que boa. É boa. Mãe, é boa. Mãe brava é mãe... Não, mãe tem que ser mãe boa é mãe brava, firme. né? Então, assim, tudo que ela me ensinou, sabe? Tudo que eu aprendi com ela,
eu tento passar essa força também, que com certeza veio dela. E às vezes as pessoas falavam assim pra ela, quando ela me corrigia, quando ela falava que eu ficava de castigo, quando eu apanhava. E ficava? Ficava de castigo, levava uma chinelada, era de tudo. E aí as pessoas falavam assim, ai, mas coitadinha. Minha mãe falava assim, coitadinha de rato que nasce pelado no meio do mato. Se ela fez bagunça junto com os outros, ela tem que ser corrigida igual os outros. Vai passar a mão na cabeça dela. E eu gosto sempre de falar também que um episódio que me marcou muito, que eu não entendia, que eu ficava, meu Deus, mas por que a minha mãe tá fazendo isso? É quando minha mãe me deixava trancada no quarto e me falava que eu só sairia de lá quando eu estivesse com a roupa trocada. E eu pequena, né, gente, eu ficava, meu Deus, mas se ela pode me ajudar, por que ela tá fazendo isso comigo? E eu só saía do quarto quando eu já tava lá mais de horas tentando, e ela via que realmente eu estava ali me esforçando, né? Então, sempre quando eu paro pra pensar, eu falo, nossa, imagina se a minha mãe fosse, né, aquelas mães Nutella, com todo respeito às mães Nutellas, mas que sempre passasse a mão na minha cabeça. Ai, não, nossa, mas a Vitória não pode fazer, tadinha, ela não tem os braços, não, a Vitória não consegue. Não, minha mãe era a primeira a falar, não, você consegue, não, se você não conseguir, você vai tentar e vai tentar. Como assim você não consegue, você nem tentou? Então, acho que minha mãe foi muito sábia, acho que ela não errou em nenhum momento, sabe? Nas correções, nas chineladas. Tenho orgulho de falar das chineladas, porque acho que foi o que me fez ter esse pensamento hoje. Força. Ter essa força, porque veio dela, de uma mulher extremamente forte que, nossa, eu amo, te amo, mãe. Vitória, é importante a gente falar sobre isso, até porque existem pessoas que nos seguem e que tá passando pela mesma situação que tua mãe passou lá atrás. E quando ela te trancava no quarto, né, ali com o objetivo de te ajudar e te ensinar a colocar a roupa, o que ela fazia? Até pra gente dar algumas dicas também para as pessoas que estão nos ouvindo. Ela te ajudava, ela te dava os toques, saía. Como que era, assim? Como que a gente pode, né, para quem está passando por uma situação parecida, como que a gente pode dar algumas dicas para que, né, essa mãe, esse pai também consiga ajudar o filho? Eu acho que um dos pontos que a minha mãe sempre foi muito, eu falo que certeira, que fez diferença, foi que, ok, ela me deixava no quarto, eu não entendia porque era muito nova, mas ela sempre me mostrava que eu era capaz, de que eu dava conta de fazer as coisas. Então eu acho que um dos primeiros passos que o pai ou a mãe, né, quem tá passando por uma situação assim, é você mostrar pra pessoa que ela é capaz, que ela pode sim, né? Então, caso, não consegui, ela falava, não, eu vou te ajudar, mas amanhã você tenta de novo. Então, foi essa insistência em me fazer tentar várias vezes que fez a diferença na minha vida, que me fez ser mais independente. Então, eu acho que é isso, você mostrar que a pessoa, né, que a criança é capaz, você está ali pra apoiar, pra dar o suporte, mas não querer fazer tudo, ao achar que a criança, ela vai sofrer, meu Deus, eu posso fazer por ela. Ok, você pode fazer por ela, mas na falta, alguém vai fazer por ela? E minha mãe me ensinou também, não ter medo de não ter vergonha, né, de pedir ajuda. Então isso foi muito importante, que ao mesmo tempo que ela me impulsionava, não, você vai tentar, você consegue, ela me mostrava também que não tinha problema pedir ajuda, não tinha nada errado em pedir ajuda. Então, que é muito importante sabermos pedir ajuda quando necessário. Então, ok, você vai tentar, você vai se esforçar, vai ter o seu esforço. Mas tudo bem precisar de ajuda, tudo bem pedir ajuda. Então, acho que esses pilares foram essenciais e que dá pra ser seguido, viu, gente? Que deu tudo certo. Eu chorava. Mas se minha mãe tivesse ido me ajudar no primeiro chorinho, nossa, não ia dar muito certo. Então ela sempre me mostrou que eu era capaz, sempre me incentivou a tentar fazer as coisas sozinhas, mas sempre me mostrou também que todos nós precisamos de ajuda pra algo, a vida. Não, exatamente. E a vida todos os dias, né? Sim. Eu peço ajuda todos os dias no meu trabalho.
Todos os dias peço ajuda, todos os dias peço ajuda dentro da minha casa. E saber pedir ajuda é importante. E até uma situação que eu já falei até no outro episódio, que geralmente nós não gostamos de pedir ajuda. Sim. Nós não gostamos. E saber reconhecer que em algum momento a gente precisa, isso é muito importante. Sim, com certeza. Né? É importante até porque realmente tem momentos que não dá. Tem momentos que sozinho a gente não consegue. E, ou no trabalho, ou em casa, ou em qualquer situação, ou na faculdade. Ou na faculdade. Né? Pedir ajuda é um ato também de sabedoria. Sim. Né? É ser sábio também. Falando de sabedoria, a gente fala muito sobre você e fala muito sobre a tua mãe, que você é uma extensão da sua mãe, assim, Sim. ali. Vitória, eu vi um vídeo seu e que você estava maquiando a tua mãe. Aquele vídeo, assim, ele é lindo. Porque ele fala de um gesto de ternura. E ali você estava falando em retribuir algo. Sim. A cada dança, Vitória, a cada maquiagem, a cada coisa que você faz, você já está retribuindo. Tudo que você fez, você não precisa mais retribuir. Só a tua vida, você já retribuiu. Ai. Que forte. Você chegar onde você chegou, você já retribuiu. E eu falo isso como mãe. Me colocando no lugar da tua mãe. E me colocando no teu lugar. E essas lágrimas aqui é de alegria. Porque me comove ver pessoas que vão além. Me comove ver pessoas que, assim como eu e várias outras pessoas, insiste todos os dias fazer a diferença. E é nesse mundo que eu acredito. E muito desse sofá aqui, Vitória, e dessa conversa, eu saí de Curitiba para vir aqui, é para te conhecer, mas porque a tua vida, ela toca profundamente, de verdade. E a tua vida, ela me ensinou muito sobre ir além, fazer a diferença. E tenha certeza de que o céu é o limite para você. Amém. Porque a tua trajetória futura, como você está indo, com a força que você tem, o mundo que aguarde. Porque a Vitória, realmente, você está muito, muito preparada. E eu fico muito feliz de te conhecer e saber que existem pessoas no mundo como você, fazendo diferença. E você está fazendo. Eu sempre faço um presente para alguém. Ai. Um presente, não que o dinheiro compre, eu não vou lá, mas algo que eu gosto de produzir em casa. E eu fiz uma lembrancinha. Ah, que amor. Para você. Vou abrir. Ai, gente, cheio de emoções, né? Ó, eu fiz uma lembrancinha para você. Espero que dê certo. Ai, que chique. Eu bordei um colã. Gente, que lindo! Que lindo, Ó, que lindo! Bordei um colã para você. Aqui, vou guardar essa lembrança para você. Muito obrigada, eu amei!
Vitória, nós estamos já nos encaminhando para o final. E você tem certeza que contou tudo que ninguém conta? Ou tem mais coisa aí? Tem mais coisas. Você elogiou meu cabelo, né? Disse que o seu não é tão fácil de deixar com cacho. Só que esse cabelo aqui, o que ninguém conta é que ele sai, tá, gente? Sabe quando você vai no cabeleireiro e a pessoa fala, ai, você cortou o cabelo? Você fala, não, eu tirei pra lavar. Sabe a piadinha de tio? Então, esse aqui, literalmente, eu tiro pra lavar, dá pra tirar. E tem outro detalhe também. Gente... Ai, que vergonha. Tô aqui, né, toda posturada, escondendo meus pezinhos, só que eu estou com um sapato pra entrevista que é 2, 3 números a mais. Porque, eu amo salto. Aí hoje que eu tinha que estar toda chique pra te acompanhar, eu vim de tênis, eu falei, não. Aí, tia Maiara, minha assessora, e a coreógrafa falou, não, vamos dar um jeitinho. Aí eu tô a entrevista toda aqui, né? Posturada, tentando esconder o cabelo também, dependendo do movimento. Ele cai, tá, gente? Então, isso ninguém conta, mas eu tô te contando. Ah, muito bem. Então, esse cabelo tira pra lavar? Tira pra lavar. E eu dormi com o meu cabelo. Viu só? Por a isso que a parte gente que não... ninguém conta do meu cabelo, eu dormi com o meu cabelo enrolado de ontem pra hoje, querendo Tá estar com o perfeito. cabelão e no fim, olha só, e você... Gente, tá vendo, gente? Por isso que é importante a gente não se comparar, viu? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa... Mal sabe que esse tá cabelo por trás? aqui sai, que não é de verdade, mas é meu, né? É meu. Lindo, adorei. Obrigada. Eu adorei, tá maravilhoso. Eu quero te agradecer, Vitória, por esse momento, por você ter vindo. Você nem me conhecia, assim, já veio, né? E espero que esse nosso encontro, de alguma forma, a gente toque nos corações das pessoas e que esse nosso encontro, esse nosso bate-papo aqui, que de alguma forma, né, ao ir ao ar esse podcast, realmente a gente ajude a construir um mundo melhor. Esse é o meu objetivo, tenho certeza que esse também é o teu, esse é meu propósito, né? Tenho certeza que esse também é o seu propósito. Sim, com certeza. E muito obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço, foi um prazer. Nossa, muito forte. Eu amei estar com você, conhecer um pouquinho da sua história. E eu tenho certeza de que com a força e a sabedoria que você tem também, você, através dessa sua sabedoria, você vai conhecer histórias incríveis, vai ter trocas incríveis e que Deus continue te abençoando e te usando muito. Meu Deus, eu amei te conhecer. Muito obrigada pelo convite, por ter vindo aqui me conhecer. Fiquei muito feliz. E pelos presentes, que eu amei. É teu Instagram, como é que é? Redes sociais para as pessoas te seguirem. Meu Instagram é Vitória Bueno Oficial, com 2 Fs. E vai ser um prazer te ter por lá, acompanhando a minha rotina, minha nova rotina universitária, tem um pouquinho de dona de casa, lifestyle, maquiagem que eu amo, a dança, de tudo mais um pouco. Eu vou ficar muito feliz de te ver por lá. Da próxima você poderia me maquiar, hein? O que você acha? Chique! Boa? Bora marcar! Porque eu não sei. Mas quem fez essa maquiagem? Mas eu não. Foca aqui, câmera. Olha essa maquiagem maravilhosa. Não gente, sei. ela tá maravilhosa. Não, Falou não do sei. cabelo, agora tá falando da maquiagem, tá belíssima. Da próxima você vai me maquiar. Combinado. Combinado? Combinado. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba. No Jardim Botânico? Onde você quiser. Onde você quiser. Obrigada. A gente encerra esse podcast hoje com leveza, com movimento. E no nosso podcast, essa parte que ninguém conta, nós contamos hoje sobre movimento. Se você gostou desse podcast, compartilha com a pessoa que você gosta e segue no Instagram oliveira.elismara. Tchau, tchau.